conselheiro Dr. Bonilha, o procedimento número MP 430713 0001 021 2023, dígito 4. Com a palavra o relator, ilustre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, conselheiro Jurandir Norberto Marsura, quem eu novamente cumprimento e agradeço pela oportunidade de proceder à leitura do meu voto. Eu quero dizer que apresentei esse voto como destaque. Gostaria de conhecer a posição de cada um dos conselheiros e da nobre conselheira aqui presentes, em especial porque esse caso tem como autor da notícia de fato um membro do Ministério Público. Encaminhou essa notícia que foi indeferida, evidentemente, por outro membro do Ministério Público, e o noticiante interpôs recurso. E agora estamos aqui a discutir essa questão. Portanto, como envolve como autor da notícia de fato e, evidentemente, como autor do indeferimento e recorrente membros do Ministério Público, eu entendi por bem que deveria trazer esse caso ao plenário com destaque. Portanto, sem mais delongas, passo agora a proceder à leitura do meu voto. A douta Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Campinas, por seu membro titular, apresentou representação endereçada à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da mesma comarca, em cujo objeto radica o propósito de se buscar a identificação de bares, restaurantes, casas noturnas, comércio varejista de bebidas e ou estabelecimentos com entretenimento, a fim de individualizar todas as fontes primárias de poluição sonora do bairro Taquaral e Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, bem como de promover investigação para que o município cumpra integralmente a legislação urbanística em relação ao estudo de impacto de vizinhança de todos os estabelecimentos geradores de ruídos. Para além disso, sugeriu exigir-se que o município só expeça alvará para o exercício de atividades comerciais em horário noturno para aqueles que garantam o sossego e a paz pública, e promover investigação para constatar a qualificação da Guarda Municipal na fiscalização de medição de ruídos, investigar se a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, CEPLURB, está promovendo cursos de qualificação aos funcionários e investigar se há alvará para eventos no interior do Parque Portugal, Lagoa do Taquaral. Entendendo que o pedido se revelava genérico, sem identificação de estabelecimento determinado, o órgão do parquê que responde atualmente por parte do acervo da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo promoveu o seu indeferimento, pretextando que a investigação depende de identificação e estabelecimento, sendo que a posição geográfica não é suficiente para permitir o início, havendo risco de procedimento sem resolutividade. Com essa posição, não anuiu o ilustre representante que apresentou o recurso ao Conselho Superior do Ministério Público. É a síntese do necessário. Estamos a tratar de uma situação na qual aparecem com clareza indisfarçável tanto a causa quanto a sua direta consequência. A consequência perceptível e que reclama apuração de responsabilização na esfera da Promotoria de Justiça da Defesa do Meio Ambiente é, sem dúvida alguma, a poluição sonora, espécie de dano ambiental que provoca intranquilidade à comunidade, que tem direito ao silêncio. A apuração da responsabilização pela poluição sonora revela-se, pois, de indisfarçável atribuição da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. A causa provável que,
se enfrentada e atacada de maneira eficaz e profissional, pode evitar ou minorar a consequência acima frisada, poluição sonora, assenta-se na ausência de fiscalização austera e adequada quando da expedição de alvarás de funcionamento ou licenças administrativas expedidos pela municipalidade, frustrando com isso a realização de estudos de impacto de vizinhança. A autorização ou licença de funcionamento de bares, restaurantes e ou outros estabelecimentos comerciais deve ser precedida da observância de certos e determinados requisitos e pressupostos, dentre os quais se destaca o indispensável estudo de impacto de vizinhança, elemento necessário para se aquilatar se o funcionamento do estabelecimento comercial redundará ou não na perturbação da poluição do entorno. A fiscalização do efetivo exercício do poder de polícia e a investigação acerca da qualificação da Guarda Civil Municipal para que esta realize a aferição dos ruídos, igualmente acham-se inseridos na atribuição da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. É bem verdade que se deve estimular a geração de empregos, o recolhimento de tributos devidos, a circulação de riquezas e fomentar a iniciativa privada, posto que a ordem econômica prevista no texto da própria Constituição Federal é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, tudo com o escopo de ver a redução das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego, com fulcro no artigo 170 da Constituição Federal. A exploração de atividade econômica tem o Estado como agente normativo e regulador, certo que ele exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Todavia, esse fomento e incentivo não podem autorizar a supressão de observância indispensável por parte do Estado, a quem se impõe o dever de expedir alvarás, licenças e autorizações, apenas e tão somente quando incidentes à espécie os motivos que as justifiquem, em nenhum momento se olvidando da preocupação com o sossego da população e o seu respectivo bem-estar. É lícito concluir-se, portanto, sem nenhum esforço de raciocínio mental, que, acaso haja maior rigor na expedição de licenças, alvarás e fiscalização efetiva no funcionamento dos bares, restaurantes ou congêneres, possa ser notada a significativa redução e diminuição nos focos de poluição sonora. Diante desse cenário, compete à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, dentro do escopo de sua atuação, fazer esse acompanhamento e aferir as responsabilidades pertinentes, valendo consignar-se que cabe à Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente a apuração da responsabilidade pelo dano ambiental hoje existente, assentado na emissão de ruídos acima dos aceitáveis, que podem ser mensurados tanto pela própria municipalidade, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e pelo Centro de Apoio à Execução, CAEX. A alteração de som acima dos limites e condição normal de audição é danosa à saúde física e mental da população, e essa emissão deve ser combatida e evitada, se possível, posto que direta ou indiretamente ofende a saúde e se revela nociva ao bem-estar da coletividade, sendo missão do Ministério Público atuar para que isso não ocorra, bem como para impor responsabilização aos seus autores. A medição dos decibéis
é passível de realização, advindo desse estudo o correspondente laudo, que bem pode subsidiar a adoção de medidas por parte do órgão do parquê. Deveras, a representação encaminhada à adouta Promotoria de Habitação e Urbanismo pelo promotor de Justiça do Meio Ambiente, visando a que sejam adotadas providências quanto à leniência, laxismo e confusão do poder público municipal, que estão propiciando o aumento da poluição sonora atmosférica em Campinas, pois a legislação urbanística não vem sendo cumprida adequadamente, busca o aperfeiçoamento dentro de uma visão holística tendente ao equacionamento do tema tanto na origem quanto na sua última consequência visível e audível. Proceder-se à identificação de todos os bares, restaurantes, casas noturnas, comércio varejista de bebidas e ou estabelecimentos com entretenimento, a fim de identificar todas as fontes primárias de poluição sonora no bairro Taquaral e Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, como também promover investigação para que o município cumpra integralmente a legislação urbanística, que exige estudo prévio de impacto de vizinhança de todos os estabelecimentos mencionados, potenciais geradores de ruídos, e exigir que o município só expeça alvarás para o exercício de atividades comerciais em horário noturno em favor dos que efetivamente garantam o sossego e a paz pública, resguardando a ordem urbanística, revela-se atividade típica do órgão do Ministério Público. Assim também, a promoção de investigação a fim de constatar a qualidade do exercício da Guarda Municipal no que se refere à fiscalização e autuações decorrentes de descumprimento de lei que dispõe sobre a medição de ruídos e investigar se a CEPLURB está promovendo cursos de qualificação aos funcionários. À semelhança, investigar o uso e ocupação do solo no interior do Parque Taquaral, Lagoa do Taquaral, Parque Portugal, a fim de verificar se os eventos realizados contam com alvará de uso e controle efetivo de poluição sonora, é dever íncito à função ministerial. Conhecidos são os malefícios da poluição sonora e que a ocupação e utilização de um determinado local produz impactos positivos e negativos no entorno que interferem na qualidade de vida. Com isso, o Estatuto da Cidade criou o instrumento de estudo de impacto de vizinhança, valendo não se olvidar da possibilidade de mensuração da emissão de ruídos e sinais acústicos, com constatação no local e apresentação de correspondentes laudos para a exata aquilatação de eventual dano ambiental caracterizado pela poluição sonora. Em Campinas, a Lei Municipal Complementar 189 de 2018, que institui o Plano Diretor Estratégico do município, define no seu artigo 163 os empreendimentos sujeitos ao estudo de impacto de vizinhança, que poderá detectar possíveis interferências e alterações advindas de sua instalação, permitindo uma vida harmônica com a vizinhança. Para isso, o município tem o poder de exigir medidas mitigadoras de impacto causado pelo empreendimento. Averbe-se a proteção com envergadura constitucional do meio ambiente e sua impossibilidade de retrocesso, incidindo ademais o princípio da precaução, por meio do qual não se admite qualquer atividade ou produto persistindo dúvida a respeito da ocorrência de risco ou dano proporcionados. Mas, isso sim, exige-se que se tenha certeza prévia da inexistência de risco ou dano antes de sua autorização pelo Estado. Colhe-se dos autos que há inúmeras representações apresentadas na Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, versando sobre excesso nos ruídos emitidos por bares e casas de evento, a evidenciar uma cronicidade na situação, a recomendar tomada de medidas por parte do Ministério Público. A flexibilização na exigência de estudo de impacto de vizinhança pelo Poder Público Municipal pode, seguramente, ter colaborado para esse Estado, o que reclama providências. No município de Campinas, a Lei 14.011 de 2011
dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, trazendo o capítulo de proteção ao bem-estar e sossego públicos, prevendo as infrações administrativas. Já o Decreto Municipal 22.242 de 2022, por seu turno, que trata de critérios para concessão de horário e funcionamento especial, prevê que cabe à Guarda Civil a fiscalização e autuações sobre a produção de ruído. Ao que consta dos autos, e a representação faz emergir essa certeza, a população campineira vem sofrendo com a falta de fiscalização eficiente no combate à poluição sonora, e a Guarda Municipal teria pessoal capacitado tecnicamente para realizar as medições sonoras, desde que com o uso de equipamentos apropriados. Não resta a menor dúvida a respeito da atribuição da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente para o enfrentamento da poluição sonora isoladamente considerada. No entanto, a investigação ambiental pode e deve ser precedida pela investigação urbanística. Quando não, deverá haver simultaneidade nas investigações, valendo ser consignado que, certamente, a atuação exitosa na esfera do urbanismo terá efeitos positivos no campo de atuação ambiental, especificamente no que concerne ao tema, que é o ponto nevrálgico desses autos. O objeto da representação, ao contrário do afirmado pelo subscritor do indeferimento, não se mostra generalizado, máxime porque a indicação de possíveis irregularidades nas concessões de alvarás e licenças administrativas de funcionamento pelo município a estabelecimentos, ainda que indeterminados, mas de localização precisa e determinada, já oferece subsídio e justa causa para a deflagração de investigação no âmbito da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. A causa da poluição sonora, verificada e percebida no bairro Taquaral, em decorrência de funcionamento de estabelecimentos comerciais que estariam, em tese, irregulares, sugere a atuação do Ministério Público em face do próprio poder público, que, ao que consta, estaria concedendo alvarás e licenças de funcionamento sem a observância da legislação de regência, sendo que a Guarda Civil não fiscaliza adequadamente, porque não teria agentes com treinamento específico. Esse panorama, bem delineado na representação, fornece elementos bastantes ao aprofundamento de investigação pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Disso, ela não pode se distanciar. São temas umbilicalmente relacionados e que guardam o adequado tratamento por parte do Ministério Público. Marcantemente, porque a poluição sonora advém ou pode advir da ausência de fiscalização ou até mesmo da flexibilização da legislação de regência no que toca à expedição de licenças e alvarás de funcionamento. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, valendo-se de instrumentos legais postos à sua disposição, pode mapear o aludido bairro e identificar os estabelecimentos geradores de ruídos, instando-os ao preenchimento dos requisitos para obtenção de alvarás e licenças pelo município. A propósito, os poderes de inspeção, requisição e até mesmo de recomendação previstos na Resolução 1342 de 2021 do Colégio de Procuradores de Justiça são ferramentas em relação às quais o órgão do Ministério Público pode se valer para o equacionamento satisfatório da questão, sem contar, obviamente, a legitimidade para o manejo de ação civil pública, se a hipótese assim o recomendar. Averbe-se ainda a possibilidade de celebração de pacto como o termo de ajustamento de conduta. A fiscalização do exercício do poder de polícia da municipalidade por parte do Ministério Público é perfeitamente cabível e não se afasta da ideia de instauração de procedimento de acompanhamento administrativo, em especial para se aferir se os procedimentos em curso ou de tramitação já ultimada na esfera municipal estão instruídos com estudo de impacto de vizinhança e se perquirir, isso sim, a respeito da política urbanística adotada pelo município. Há, portanto, fato certo e perfeitamente identificado, e a quantidade de estabelecimentos não pode significar óbice ou a interdição da necessária investigação. O objeto delimitado propicia, sim, a resolutividade
e ao membro do parquê se confere a possibilidade e capacidade de exigir do poder público municipal a atenção devida e indispensável quando da concessão de licenças ou alvarás para funcionamento desses estabelecimentos comerciais. Por outro giro, a presunção de legalidade dos atos administrativos do poder público não afasta a legitimidade do Ministério Público para a atuação nesta causa em benefício da coletividade. A presença dos indícios de irregularidade abre campo para a atuação do promotor de justiça de habitação e urbanismo, vez que a produção de poluição sonora, consequência, em quantidade enorme, serve como indicador seguro de uma causa que passa a ser objeto de investigação. Há, como dito, reiteradas reclamações de poluição sonora e a fonte dessa poluição é de fácil identificação pelo reclamante, entre aspas. Ainda que seja um conjunto de estabelecimentos, é bem possível a identificação de cada um deles. Essas são afirmações do membro do Ministério Público contidas no seu indeferimento, o que me parece contrariar os seus próprios argumentos utilizados para asseverar a inviabilidade da investigação. Sendo mais de um ou diversos estabelecimentos causadores do dano ambiental, não importa. O que se revela importante é conhecer as causas e os seus efeitos, minorar ou eliminar as consequências e suas causas. Esse me parece ser o objeto gizado pela representação inicial, que me parece ser, que merece ser acolhida para deflagrar a investigação por parte da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. O princípio da eficiência talvez não tenha sido bem compreendido pelo autor do indeferimento, uma vez que em nenhum momento nele se identifica a sugestão para não incluir vários estabelecimentos sob investigação no mesmo inquérito civil. Afirma-se uma mesma origem para a produção da poluição sonora e indica-se uma mesma região que conta com licenças e alvarás eventualmente expedidos ao arrepio da legislação. Some-se a isso a ausência ou deficiência na fiscalização por parte do município. Isso já se mostra, no meu sentir, suficiente para o início da investigação. Há indícios mais do que suficientes para se concluir pela ocorrência de irregularidade nos estabelecimentos que talvez tenham alvarás ou licenças em desacordo com a legislação, o que serve de estribo para a configuração de justa causa capaz de permitir a investigação. A concessão de licenças e alvarás com prévia exigência de estudo de impacto de vizinhança encontra amparo jurídico no bojo da Constituição Federal, que garante o direito ao meio ambiente e ao bem-estar da população, e eventual legislação restritiva no município de Campinas não reúne aptidão para afastar norma federal. O princípio do não retrocesso incide a espécie e faz com que a norma reitora do tema seja o texto constitucional mais garantidor na defesa do meio ambiente. No que toca à verificação de qualificação técnica dos integrantes da Guarda Civil para a utilização de decibelímetro nas fiscalizações sobre reclamação de ruído excessivo, é de significativo interesse da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, uma vez que a mencionada investigação deverá reunir elementos capazes de formar a convicção a respeito da origem do dano ambiental. Este, claro, como já frisado exaustivamente antes, de atribuição da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Inegável a presença de justa causa, razão pela qual dou provimento ao recurso apresentado e deixo de homologar o indeferimento. Para preservar a convicção do subscritor do indeferimento, em homenagem ao princípio que assegura a independência funcional, aguardo o encaminhamento dos autos com retorno à origem ao substituto automático, que deverá prosseguir nas investigações, adotando as medidas adequadas que consistem, exemplificativamente, na expedição de ofício à municipalidade, perquirindo-a a respeito dos procedimentos administrativos que resultam na expedição de alvarás e licenças, indagando se contam com estudo de impacto de vizinhança, bem como acompanhar a política de urbanismo no município. A Guarda Civil, para questionar a respeito da qualificação de seus integrantes, no que diz respeito à capacitação para a medição de sinais acústicos e ruídos,
causadores, eventualmente, da poluição sonora. Após a aferição do dano e sua constatação, buscar o aprimoramento na expedição de alvarás e licenças de funcionamento e maior rigor na fiscalização dos estabelecimentos, tudo com o propósito de garantir o direito ao bem-estar da população do entorno, que espera pela eliminação de possível causa da poluição sonora. Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso e deixo de homologar o indeferimento, determinando, portanto, o retorno dos autos à origem para prosseguimento das investigações. É assim como voto, senhores conselheiros, e devolvo a palavra a Vossa Excelência, nosso presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Eu gostaria de fazer uma indagação primeiro aí, se o promotor, a promotoria do meio ambiente, que é a recorrente, no caso, não é? A autora da representação e recorrente, se ela justificou o fato de haver restringido o pedido à área do Taquaral, né? E não a toda a cidade de Campinas. Qual a justificativa aí? Senhor presidente, agradeço pela oportunidade de complementação. Ele recebe diariamente uma quantidade enorme de representações noticiando a poluição sonora nessa região específica da cidade, que é uma região na qual estão concentrados casas noturnas, bares e restaurantes. Diante dessa enxurrada, desse elevado volume de representações, é que ele fez o encaminhamento à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, por conta desse mapeamento que foi feito a partir de representações da própria população de Campinas, que encaminha a notícias de poluição sonora ao promotor de justiça do meio ambiente. Tá certo, obrigado. Com a palavra o doutor Calil. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho uma dúvida aqui. Eu acho que essa situação ela é inusitada. Eu nunca tinha visto um caso parecido, porque me parece o seguinte: se o promotor de justiça do meio ambiente entendeu que não tinha atribuição para atuar no caso e remeteu ao promotor de justiça da habitação e urbanismo, e esse, vendo essa questão da atribuição, deveria talvez suscitar um conflito de atribuições a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, aqui nós criamos uma situação que talvez indiretamente nós estaríamos resolvendo uma questão de um conflito de atribuições, que é de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, numa situação em que fica o promotor representando para outro e recorrendo e endereçando ao Conselho uma discussão sobre atribuições. Então, a minha dúvida é nesse sentido, não seria... Parece que há uma questão anterior aí, antes de entrar no mérito, de haver elementos ou não para a investigação. Então, queria saber sobre isso, qual que é a opinião do ilustre relator. Posso complementar só, que também vai um pouquinho nesse sentido? Sim, doutor... com certeza. Com certeza, doutora Tatiana. Depois eu gostaria de complementar também. Antes de passar para o doutor Bonilha. Eu havia lido o voto do doutor Bonilha antes da reunião, e já tinha ficado surpresa exatamente com esse estranhamento do doutor Calil. E mais, aqui a gente decide bastante essa questão de poluição sonora. Em todas as comarcas, voltando com diligências, volta para a promotoria do meio ambiente. Nunca a gente determinou que fosse para a promotoria da habitação e urbanismo essa questão. A minha dúvida nesse sentido de conflito de atribuições, que parece que também está por trás, claro que, como o doutor Bonilha colocou, as situações são interligadas, tanto de habitação e urbanismo, quanto de meio ambiente. O meu medo é simplesmente a gente criar um precedente de toda vez que houver uma reclamação de poluição sonora, então, o promotor do meio ambiente deixar de investigar a poluição sonora e remeter à promotoria da habitação e urbanismo para ver se tem alvará, se não tem alvará. E mesmo assim, a capacitação da polícia, da Guarda Civil, se é de poluição sonora, que é de atribuição do meio ambiente, não seria por parte do meio ambiente? Me parece que assim, o promotor do meio ambiente, ao invés de propor um trabalho conjunto com a promotoria da habitação e urbanismo, ele está tentando se eximir da atribuição dele e colocar na atribuição de uma promotoria de habitação e urbanismo, que já tem tantas outras, como a VCB, etc.,
uma questão que seria originária, e a gente sempre tem decidido isso aqui no Conselho, como ambiental. Então, me ficou também bastante essa dúvida, e até por conta disso, assim, após a discussão, eu queria pedir vista para estudar melhor, porque, para mim, gostaria de ouvir o doutor Bonilha sobre isso, mas não ficou claro, porque a gente tem uma orientação das nossas decisões nessa questão de poluição sonora, e talvez, se a gente orientar em outro sentido, a gente vai causar, talvez, um precedente complicado. Muito obrigada. Então, só antes de passar a palavra para o doutor Bonilha, me causou muita estranheza também o fato da representação haver sido feita pela promotoria, né, do meio ambiente. Então, teria legitimidade para fazer esse tipo de representação? É uma questão de altíssima indagação, acredito. Eu gostaria, então, que Vossa Excelência se pronunciasse sobre essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também aos doutores Calil e Tatiana pela oportunidade de me manifestar novamente. A representação é muito clara e eu procurei transmitir essa clareza para o meu voto. Não se trata absolutamente de conflito de atribuições e em nenhum momento o promotor de justiça de defesa do meio ambiente acenou com a possibilidade de se recusar a apurar o dano ambiental consistente na poluição sonora. Isso é de atribuição dele, ele vai continuar apurando. No entanto, ele encaminhou uma notícia de fato, uma representação para a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, para que ela perquira do município se os procedimentos administrativos que resultam na expedição de alvará e de licença administrativa, se esses procedimentos foram instruídos com estudo de impacto de vizinhança. Isso de atribuição íncita da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Então, não há um conflito de atribuições. As atribuições estão bem distintas. Poluição sonora é do promotor de justiça do meio ambiente. Fosse só esse tema, voltaria para a origem para ele se manifestar. Ele está apurando. No entanto, como vem um número muito elevado de representações de cidadãos para a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, dizendo que no bairro Taquaral, Lagoa Portugal, nesse bairro, há muita emissão de ruídos e sinais acústicos acima dos limites aceitáveis, ele, promotor de justiça do meio ambiente, apura a poluição sonora, mas pede para o promotor de justiça de habitação e urbanismo acompanhar a política urbanística no município, especificamente desse setor, e solicita informações a respeito de como têm sido instruídos os procedimentos administrativos que resultam no fornecimento de alvarás e licenças. Se eles estão adequadamente instruídos com estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento que vem do Estatuto da Cidade, portanto, de atuação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Não me pareceu em nenhum momento que haja um conflito de atribuições, e também menos ainda que o promotor de Justiça do Meio Ambiente diga, não, eu não vou apurar, eles que investiguem lá em urbanismo, porque se tiver tudo resolvido lá, deixa de vir procedimento aqui para mim. Não, não é essa a questão. A questão que ficou satisfatoriamente desenhada é a seguinte, ele apura, promotor de Justiça do Meio Ambiente, a poluição sonora e pede para o promotor de urbanismo questionar a municipalidade e também a Guarda Civil, que pelo município de Campinas é a responsável pela fiscalização desses estabelecimentos, para saber se eles foram os procedimentos administrativos instruídos com estudo de impacto de vizinhança e se há uma fiscalização adequada do ponto de vista urbanístico. Eu não sei se respondi satisfatoriamente a essas indagações que me foram apresentadas. Eu permaneço aqui à inteira disposição. Sim, respondeu satisfatoriamente, mas ainda agora surgiu uma outra questão. Se o promotor do meio ambiente, a quem compete a atribuição de falar em procedimentos relativos à poluição sonora, pretende que seja questionada a existência ou não de estudo de impacto ambiental, né? Me parece... Não é estudo de impacto ambiental, é estudo de impacto de vizinhança. Não é o estudo de impacto ambiental, não, é o estudo de impacto de vizinhança. Tá, então eu me equivoquei.
Mas, enfim, me parece que essa questão poderia, por ele, promotor do meio ambiente, ser verificada caso a caso, nos casos de competência dele, e não jogar para a outra promotoria a incumbência de fazer uma apuração genérica, como entendeu o promotor de urbanismo, né? E em relação a todos os estabelecimentos existentes. Quer dizer, não está questionando os alvarás que vão ser. Não é um estudo para se regulamentar a questão daí para frente. Ele está querendo ver todos os estabelecimentos lá existentes, né? E quando me parece que o caso deveria ser resolvido caso a caso. Quando chega na promotoria, ele questiona caso a caso. Tem estudo de impacto de vizinhança? Ele tem essa possibilidade de questionar isso. Essa seria a atribuição com todas as venas da promotoria de urbanismo. Ele apura a poluição sonora, mas para saber se a licença administrativa foi precedida com estudo de impacto de vizinhança, é atribuição da promotoria de justiça de habitação e urbanismo. Portanto, ele encaminhou para ela. Mas não teria o promotor de justiça da defesa do meio ambiente legitimidade para isso. Dentro da esfera da atribuição dele, promotor do meio ambiente, enquanto atuando num procedimento de poluição ambiental, nada obsta que ele, dentro das questões direcionadas à municipalidade, né, ele incluísse essa também. Se o alvará foi precedido desse estudo de impacto de vizinhança ou não. O tema é bem esse. O tema é exatamente esse. Acho que foi encontrado o ponto central da questão. O tema é esse. A questão é que a atribuição para esse questionamento não é da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, e sim de Habitação e Urbanismo. Apenas isso. Mas a questão central é essa mesmo. Se há procedimentos com a instrução adequada, contando com estudo de impacto de vizinhança. Esse é o tema central, não há dúvida. A questão é saber quem é que está legitimado. Não é o promotor de justiça do meio ambiente, que apura a poluição sonora, o dano ambiental, mas sim o promotor de justiça de habitação e urbanismo, cujo titular, aliás, é a nossa assessora aqui no Conselho. Esse cargo não está vago, ele tem o titular, mas o Fábio é nosso assessor aqui no Conselho, e parte desse acervo da Promotoria de Habitação e Urbanismo foi encaminhada por um promotor que responde de outra comarca, né? Ele é o autor do indeferimento, né? Apenas um dado, a título de informação. O titular dessa Promotoria de Habitação e Urbanismo é o nosso colega que está aqui no Conselho. E uma colega, promotora de lá, responde por parte do acervo e outra parte está com um colega que responde excepcionalmente, estando designado. E o autor do indeferimento é esse promotor que não está lá na comarca de Campinas. Esse é um tópico que eu nem abordei, mas é um tópico tanto da representação quanto do recurso, em que o noticiante diz que o promotor que está à distância, que fez esse indeferimento, talvez não esteja muito familiarizado com as questões da comarca, por nela não residir. É apenas um tópico que eu trago aqui, eu nem mencionei no meu voto, não me pareceu tão relevante assim, mas é um dado que pareceu chamar a atenção do autor da representação e do recurso. A palavra ao doutor Saad. Eu ouvi com bastante atenção, um voto primoroso, doutor Bonilha, bastante consistente, tudo, mas assim, a divisão de atribuições, ela não há uma divisão, uma linha precisa, não é? Muitas vezes, para se resolver uma questão, por exemplo, ambiental, o promotor precisa, talvez, avançar um pouco na área, por exemplo, da improbidade. Nada impede que um promotor ambiental ingresse, aliás, há até um artigo, eu busquei esses dias, um artigo do Dr. Sérgio Turra Sobrani, improbidade administrativa ambiental. Ou seja, a improbidade administrativa não é uma ferramenta exclusiva dos promotores do patrimônio público, ela é uma ferramenta importante para ser utilizada pelos colegas da habitação e urbanismo, pelos colegas do meio ambiente. Então, a mesma coisa aqui. Estou pensando aqui, não sei, promotor do meio ambiente, no final das contas, o que ele quer é combater a poluição sonora. Por
por que ele não... Isso que eu não entendi. Por que o promotor do meio ambiente não avança um pouquinho para pegar a origem do problema? Porque, pelo jeito, a origem do problema da poluição está, talvez, nessa questão que, em tese, tocaria a habitação e urbanismo. Porém, muito mais, não sei, estou pensando aqui, posso estar enganado, ao meio ambiente. Ele sim é que conhece mais essa questão de decibéis e tudo mais, das ferramentas que podem ser utilizadas para medir isso, para medir aquilo, não é? E se não seria o caso também, porque muitas vezes ele pega um caso concreto e desse caso concreto ele vai até a origem do problema. Por exemplo, uma norma que está permitindo a instalação, estabelecimento de empresas, por exemplo, numa zona que não é permitida, uma zona residencial, né? Então, com base do caso concreto, que eu acho que foi mais ou menos na linha do doutor Marsura falou, do caso concreto para o geral, talvez ele pudesse resolver milhares de outros problemas. Fala, olha, o problema está nessa norma aqui, né? Ou seja, esse caso concreto aqui, desse estabelecimento que está fazendo show ao vivo, etc., o problema está nessa norma municipal aqui que permite isso. Então, vou combater, em defesa do meio ambiente, vou combater essa norma, vou dizer que ela é inconstitucional, que ela é ilegal, alguma coisa assim. Isso que eu fiquei um pouquinho na dúvida também em relação a isso, mas... como eu disse, o voto primoroso, bastante consistente, é uma questão realmente complexa, bastante difícil, mas vamos aguardar aí a doutora Tatiana pedir vista aí, né? Vai ser dar uma bela discussão, realmente o caso é bem complicado mesmo. A doutora Tatiana pediu vista, Eu pedi porque eu já tinha lido o voto do Dr. Bonilha e analisei, assim, fiquei com bastante dúvidas, agora os senhores trouxeram mais dúvidas ainda, o Dr. Bonilha pontuou várias coisas importantes, e aí eu gostaria de aprofundar no estudo do caso. Até, doutor Bonilha, o colega disse que o doutor Fábio está lá, mas esse cargo foi um cargo que o colega foi removido de lá. Então, não foi o nosso colega Fábio que deu causa a esse acervo. Não. Eu me penitencio se eu deixei transparecer essa informação. Não. O colega então titular foi removido. Sim. A promotoria hoje é titularizada pelo Dr. Fábio, que é nosso assessor. Ele está aqui. Sim. Parte desse acervo é acumulada por uma promotora de Campinas e outra parte é acumulada por um promotor que está noutra comarca. Não, em nenhum momento eu disse que tinha sido dado causa a esse acervo pelo Dr. Fábio. Só disse que ele, titular, está designado aqui no Conselho. E quem responde especificamente por esse expediente e que foi o autor do indeferimento é um promotor que não é titular de outro cargo de Campinas. Foi essa a informação que eu passei. Tá certo. É porque me parece que esse cargo tem realmente bastante acervo, os colegas de Campinas vivem mandando relatório para cá, que é de conhecimento também da Secretaria Executiva, e que, inclusive, Campinas tem auxiliares, promotores de justiça auxiliares que estão auxiliando nesse cargo. Mas, assim, eu acho que a questão é tormentosa mesmo, eu acho que o Parque Taquaral, ele tem dado bastante repercussão na mídia, na questão ambiental, porque, recentemente, com a questão das chuvas, houve... várias árvores caíram, chegando a, inclusive, machucar pessoas. Então, eu acho que é uma questão, o senhor falou no seu voto do uso de solo, que é uma questão ambiental, eu acho que esse parque ele precisa de uma análise mais complexa mesmo. Então, eu gostaria realmente de pedir vista. Muito obrigada. Eu só queria adicionar, e acho importante, e acho que acertei ao destacar esse caso para poder arrefecer mais, aprofundar. Claro, o meu posicionamento pode padecer de equívoco, não tenha dúvida, e eu fico satisfeito que isso tenha provocado um debate, mais visões, para que aprofundemos e cheguemos a uma conclusão mais adequada, mais correta. Mas só para complementar, o Taquaral é uma zona mista. Ele permite domicílios e estabelecimentos comerciais. Em princípio, a lei de zoneamento permite, sim, que haja casa noturna, que haja bar, restaurante, etc. e tal. Então, funciona. O questionamento que eu volto a dizer, mas já foi bem apreendido por todos aqui, é o seguinte: é preciso de um procedimento administrativo para fornecer a licença ou alvará de funcionamento desses locais, desses bares. Sim, esses procedimentos contam
com estudo de impacto de vizinhança, porque seria um instrumento garantidor da paz, do sossego de toda a população do entorno, já que o bairro é misto, tem domicílios, tem prédios, tem casas, etc. e tal. Essa é a questão. A poluição sonora, o seu efeito, é objeto de apuração pelo promotor de justiça do meio ambiente. Ponto pacífico, fora de dúvida. Resta saber agora a instrução desses procedimentos administrativos. Por isso, está dentro do campo do urbanismo. Foi o que me pareceu com todas as vendas. Portanto, está aí o voto. Eu agradeço aí os subsídios fornecidos por todos. Acho de bom tom que a doutora Tatiana peça a vista, também aprofunde na investigação, no estudo, e aí, amanhã ou depois, oxalá, tenhamos uma posição mais correta, e eu não hesitarei em reconhecer o equívoco da minha posição, acaso isso venha a se confirmar. Perfeito, doutor Bonilha. Eu agradeço os seus esclarecimentos e, então, fica concedido vista para a doutora Tatiana. Desse procedimento, vamos passar para mais casos de destaque, né? Doutor... Eu já pedi para o doutor Montauri ingressar, ele está ingressando no link. E o próximo destaque foi pedido pelo doutor. Me ouvem aqui, não? Sim. Então, ótimo. Vemos e ouvimos. Muito obrigado. Eu vou só fechar a câmera porque eu estou fumando um cigarro, tá? Então, o próximo destaque é o número 430699. 000-746-2022, dígito 6. O número 6 é o 29001, 020-2257, 2022, Promotoria Subprocuradoria-Geral de Justiça, Dr. Calil, relator, em deferimento de notícia de fato. Com a palavra o relator, Dr. Antônio Calil Filho. Acho que o número é outro, hein? Esse primeiro é o 29-0001, 0019-204, 2023-47. É esse? Bom, então eu vou ler o outro. Autor da representação, anônimo, representado ao governador do Estado de São Paulo. Na época era o governador Rodrigo Garcia. Trata-se de reexame necessário de procedimento instaurado inicialmente na Promotoria do Patrimônio Público Social, a partir de ficha de atendimento da ouvidoria do Ministério Público, por meio de manifestação anônima, relatando irregularidades na designação dos servidores Maria Helena Barbieri Maganini, Paula Julieta Jorge Oliveira, Cristiane Marques N. Miziato, Cristiane Maria M. Cardoso, Ângela Martins Ortiz Castro e Cláudia de Oliveira Valadão para a Corregedoria Geral da Administração, já que os detentores de cargos de nível médio de ensino, quando seria necessário, para os cargos de nível médio de ensino, quando seria necessário que tais cargos fossem de nível superior. Constatada a conexão do presente procedimento com o de número CIS, aqui eu cito o número, onde houve declínio de atribuição, com remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, o feito foi encaminhado para juntada nos autos C e número tal, e requeridas informações ao governador do Estado de São Paulo em relação às servidoras Cristiane Marques N. Messi e Cristiane Maria M. Cardoso. Houve resposta do governador de Estado por meio da Secretaria de Governo. Instruído assim o feito, sobreveio a decisão de arquivamento. Esses, em resumo, os fatos. A alegação, portanto, é de desconformidade da nomeação das referidas servidoras com os requisitos da Lei Complementar 1361/2021, já que não detém cargo de nível superior para o exercício da função, sendo titular de cargo de nível médio. Aqui fazer um parênteses, porque houve uma representação maior envolvendo outros servidores, que foi já arquivada e teve esse arquivamento homologado, e aí a presente representação trata apenas de duas servidoras, que é a Cristiane Marques N. Miziato e Cristiane Maria M. Cardoso. Ocorre que a Lei Complementar número 1361/2021, que criou a Controladoria Geral do Estado, também permitiu que fossem designados como corregedores da Controladoria Geral do Estado
os agentes públicos que, na data da edição do decreto número 66850/22, já estivessem ocupando a função de corregedor na então extinta Corregedoria Geral do Estado, sendo certo que nem o decreto 57.500/2011, já revogado, exigia, e nem a lei complementar número 1361/2021 em vigor exige que os servidores nomeados estivessem ou estejam exercendo cargo de nível superior para o desempenho da função, mas sim que possuam como grau de escolaridade um nível superior. Assim como dita, a referida lei previu a possibilidade de designação como corregedores junto à Controladoria Geral do Estado de agentes públicos que, em 15 de junho de 2022, já ocupassem a função de corregedor perante a extinta Corregedoria Geral do Estado, independentemente de serem titulares de cargo de nível superior. Diante disso, a representação anteriormente formulada em relação a Cláudia Ribeiro dos Santos, Cláudia de Oliveira Valadão, Ângela Martins Ortiz Castro, Augusto Juntanaka, Karen Andrade Zeppelini, Maria Helena Barbieri Magnani, Paula Julieta Jorge de Oliveira, Renato da Cruz e Ricardo Nogueira Damasceno foi objeto de promoção de arquivamento, homologada por esse Conselho, colhendo o Conselho Superior, em 16 de 11 de 2022, sendo relator do procedimento o eminente Procurador de Justiça José Carlos Mascari Bonilha. Aqui eu cito o número de 100. O mesmo destino deve ter a presente notícia de fato. Observe-se que, nada obstante a exceção constante na referida lei, que permitia a nomeação, em 15 de junho de 2022, de servidores que já ocupassem a função de corregedor perante a extinta Corregedoria Geral do Estado, independentemente de serem titulares de cargo de nível superior, Cristiane Marques Enimiciato e Cristiane Mariane Cardoso são portadores de nível superior. Inexistem, assim, irregularidades nas referidas nomeações, razão pela qual bem andou o doutor Procurador-Geral de Justiça ao promover o arquivamento, que fica pelo meu voto homologado. Perfeito. Obrigado, doutor Calil. Eu indago se estão todos de acordo com o voto do doutor Calil ou se... Então, podemos considerar aprovado o voto do eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Vamos passar para o caso seguinte, então. Doutora Tatiana, pode anunciar, por gentileza? Eu sei. É o número 29001-0019204-2023-47. O CIS é o 430699-0000346-2022, dígito 3. Imputação ao governador do Estado de São Paulo de liberação e pagamento de emendas impositivas dos deputados estaduais, privilegiando apenas sua base legislativa, em prejuízo, aqui tem um erro de grafia, dos demais membros do Poder Legislativo. Alegações genéricas, ausência de justa causa para instauração de inquérito civil, arquivamento mantido. Trata-se de representação formulada por Caio França, deputado estadual, em face de Rodrigo Garcia, então governador do Estado de São Paulo, alegando em resumo que no ano de 2022 foi estabelecido o valor de 6,6 milhões de reais para investimento nos municípios paulistas, em que os deputados estaduais detêm representação conforme proposta aprovada no dia 15 de dezembro, na Lei Orçamentária Estadual para 2022. E a liberação e pagamento dos valores respectivos estaria sendo feita de modo a privilegiar unicamente a base aliada do governo, em detrimento dos demais membros do Legislativo, razão pela qual pede providências. Houve juntado aos autos de ofício da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo contendo informações. A representação foi arquivada pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, sendo remetidos os autos a esse Conselho, colhendo o Conselho Superior para o necessário reexame. Esses, em resumo, os fatos. A alegação é de que o então governador do Estado de São Paulo não estaria agindo de forma imparcial na liberação e pagamento das chamadas emendas impositivas oriundas da Assembleia Legislativa. Todavia, não há elementos a autorizar a abertura da investigação, como bem observado na manifestação objulgada, que bem aplicou o direito à espécie. Aqui eu transcrevo a manifestação da Procuradoria-Geral, que faz uma análise da legislação aplicável com relação às chamadas emendas impositivas, cujo limite pode representar 0,3% do orçamento do Executivo. Se quiserem, posso ler, mas basicamente é a transcrição da legislação que se aplica ao caso. Aí, prosseguindo, no entanto, no caso, foi atribuída imputação genérica sem elementos na representação
que façam por concluir que o representado descumpriu a legislação aplicável ao assunto, ou mesmo não observou procedimentos ou prazos, cabendo ressaltar que a execução da programação orçamentária se insere na atividade discricionária do Poder Executivo. Aqui eu prossigo. Não é demais lembrar que a execução de programações orçamentárias decorrentes das emendas impositivas configura a função típica administrativa e a forma de cumprimento da propositura parlamentar encerra certa esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Assim, o orçamento impositivo constitui exceção à natureza autorizativa da lei orçamentária e tem por objetivo tentar compatibilizar a discricionariedade do Executivo e a importância do Legislativo na elaboração do orçamento, harmonizando e equilibrando a divisão entre os poderes, devendo, por isso, sua interpretação ser feita de forma cautelosa e restrita, conforme se extrai do voto do ministro Barroso no julgamento da ADI 6803 de Roraima. Aí eu transcrevo aqui esse julgado, que nessa parte transcrita diz o seguinte: a figura das emendas parlamentares impositivas de execução obrigatória pelo Poder Executivo, conquanto admitida na Constituição Federal após as emendas complementares número 86 de 2015 e número 100 de 2019, representa exceção à natureza autorizativa da lei orçamentária, subtraindo relevante parcela de atribuições da chefia daquele poder, inclusive em termos de planejamento e gestão pública. Representa também exceção à própria regra da iniciativa legislativa do Poder Executivo nessa matéria, conforme previsto no caput do artigo 165 da Constituição Federal. Em última análise, o orçamento impositivo é figura que toca no próprio princípio constitucional da separação de poderes. Até por essa razão, sua interpretação e aplicação devem dar-se de forma estrita e cautelosa. Aqui eu cito a origem. Diante do exposto, nada a acrescentar na manifestação guerreada, a razão pela qual o voto é no sentido da homologação da promoção do arquivamento. Obrigado, doutor Calil. Eu indago se estão todos de acordo com Sim. o voto do relator. Então, é aprovado por unanimidade o voto do relator. Próximo item da pauta aqui seria comunicações sobre o movimento da secretaria, doutora Tatiana? Sim, houve até o dia 14/3 de 23, 377 protocolados publicados nessa data e as distribuições até o dia 17/3 de 2023 foram de 461 protocolados. Perfeito. Então, eu anuncio que os demais procedimentos constantes da pauta da sessão plenária e de turmas foram apreciados e os votos dos relatores foram aprovados por unanimidade e constam do site do Conselho. E declaro, então, encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos, então. Desejando a todos uma boa semana, né? Um bom restante de semana e um grande abraço a todos aí. Boa tarde. Até mais. Um grande abraço, excelente semana, muita saúde a todos.